Que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso discipulado nos passos de Jesus. Hoje vamos dar mais um passo em direção ao nosso crescimento espiritual, a tudo aquilo que Deus tem para nós e através de nós. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, seu caderno de anotação aí, se desconectar de tudo. A gente vai ter um tempo de muito crescimento hoje, agora. Então, se você ainda não orou, vamos orar agora, consagrando esse tempo ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, vai fazer. Ó Pai, nós te louvamos e pedimos a sua bênção sobre esse tempo, que seja um tempo de crescimento, de conhecimento da sua palavra e da sua pessoa. Se revele a nós, nós consagramos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que esse tempo, ele não pode tirar o seu tempo de igreja, seu tempo de culto, de congregar, de serviço a Deus. E também, quando eu vou ler aqui a primeira referência, mas as outras referências eu vou falar somente, referência bíblica, você vai dar um pause no vídeo, ler a referência e pega a sua Bíblia de papel para você ficar bem acostumado a manuseá-la. Você vai abrir, ler e solta o vídeo e a gente continua, ok? Vamos lá para o nosso quinta aula do discipulado. Hoje o nosso tema é como desfrutar dos benefícios do sacrifício de Cristo. Então a gente viu na aula passada que nós temos benefícios através da cruz. Mas o que eu e você precisamos fazer para desfrutar dos benefícios? Com toda certeza não adianta nós termos benefícios se nós não soubermos como desfrutar, se nós não dermos os passos certos para desfrutar desses benefícios. Hoje nós vamos passar esses benefícios, esses passos para desfrutar dos benefícios de tudo aquilo que a cruz nos oferece. O texto base, Mateus capítulo de número 9, versículo de número 13. Mateus 9, 13. Diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, holocaustos em algumas versões, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O Senhor veio nos transformar pelo arrependimento. Então, hoje nós precisamos entender que a fé e o arrependimento são a porta de entrada ao Evangelho. A fé e o arrependimento são a porta de entrada numa nova vida, uma vida com Jesus. Sem essas duas coisas, fé e arrependimento, não existe vida cristã. Não existe Evangelho, não existe uma nova criatura. Então, o arrependimento, antes de eu crer, eu preciso me arrepender. Antes de qualquer coisa é preciso o arrependimento. Sem esse fundamento, que o arrependimento é um fundamento da nossa vida cristã, sem esse fundamento, toda a estrutura estará comprometida. Sem o arrependimento verdadeiro, toda a estrutura, tudo aquilo que a gente constrói na nossa vida cristã estará comprometido. Porque a gente vai ser incapaz de suportar, incapaz de enfrentar as lutas e os sacrifícios que terão que ser feitos por conta da vida cristã. Então toda a estrutura ela está firmada nesses dois fundamentos, fé e arrependimento. E o que inclui o arrependimento? Você perceba que Jesus fala: eu vim chamar aqueles que eram pecadores para se arrepender. Então eu era um pecador um dia, você era um pecador um dia, mas Jesus nos chamou, se arrependam. Então, o que inclui o verdadeiro arrependimento? Por favor, abra a sua Bíblia e leia o Salmo 51. Leia ele todo, por favor. Salmo 51, olha o que está dizendo aí: reconhecer que temos pecado. Davi está falando: eu já nasci tudo errado. Eu já nasci no pecado. Eu sou pecador. Olha, minha mãe, a forma que a minha mãe me concebeu já foi no erro, já foi fora de um casamento, já foi tudo errado. Eu já nasci
mas o Senhor me alcançou, me arrependi, estou sendo transformado em uma nova pessoa. Confessar a necessidade de um Salvador. Romanos, abra sua Bíblia aí, capítulo 10, versículo 9 e 10. Confessar a necessidade de um Salvador. Isso é característica de um arrependimento. Se com a tua boca confessares e com o seu coração crer, você será salvo. Então, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, me salve dessa vida que eu estou levando. Foi a oração que a gente fez um dia. Uma outra coisa que nos mostra um arrependimento verdadeiro. 1 João 1:9. Confessar os nossos pecados. Olha, se eu não confesso os meus pecados, deixa eu te dizer algo muito importante. Pecado tem nome. As pessoas, nós não mais. As pessoas cometem pecado no varejo, querem confessar no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, pecado tem nome. Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz, que eu falei mal dessa pessoa, me perdoa por essa prática, me perdoa. Porque o Senhor, Ele sabe. E quando nós estamos confessando, nós estamos tirando esse pecado de dentro de nós. Vai acontecer algumas situações, um pecado recorrente da gente não conseguir vencê-lo. E aí a gente precisa fazer o que está escrito. Abra aí Tiago 5:16. Nós vamos precisar da ajuda de oração de alguém. Confessar uns aos outros para ser curado. Alguém vai orar conosco para trazer cura desse pecado que talvez nos aprisione. Olha, talvez seja algo realmente que dê vergonha. Mas a única forma de vencê-lo é falando com alguém. Fale com alguém de confiança. Se você é mulher, procure a pastora, procure uma mulher de confiança na igreja. Se você é homem, procure o pastor, procure um homem de confiança na igreja. Não saia falando para qualquer pessoa. Para você não se tornar se expor muito para quem não vai te ajudar em oração. Fale com a pessoa certa, mas é importante para você vencer esse pecado que se tornou um hábito na sua vida. Uma outra coisa que mostra o verdadeiro arrependimento, 2 Coríntios, capítulo 7, do 9 ao 11. Sentir tristeza pelos nossos pecados. Sentir tristeza pelos nossos pecados. A gente começa a ficar, poxa, eu não devia ter feito isso. Poxa, a gente começa a se sentir mal quando peca. Isso é sinal que o arrependimento está nascendo em nós. Uma outra coisa que inclui o verdadeiro arrependimento, Provérbios 28:13. Nos afastarmos dos nossos pecados. O lugar que eu ia que me fazia pecar, eu não vou mais. As pessoas que eu andava, que me faziam pecar, eu não ando mais. O salmo que o salmista fala, não se assente na roda dos escarnecedores, não se junte com as pessoas pecadores, se afaste do que te faz pecar. As coisas que você via, você não vê mais. Então, nós precisamos nos afastar, tomar essa postura de afastamento do pecado. E isso é um sinal de arrependimento. E uma outra coisa, Tiago 4:7. Resistir ao diabo e se submeter a Deus. Se submeter a Deus através da palavra. A submissão a Deus está através da palavra. Então, quando a gente resiste ao diabo e se submete a Deus, nós estamos revelando o verdadeiro arrependimento. Então, a gente pode concluir que o arrependimento é um desejo profundo de sair de uma vida de pecado e se voltar para Deus e ir em direção a uma vida com Deus. Então, essa questão, o homem procura Deus não só para ser perdoado, mas também para uma mudança. Olha como é sobrenatural isso. Eu não quero somente o perdão, eu não estou só com medo do inferno, não, mas eu quero mudar de vida. Eu reconheço que essa minha vida não dá mais para viver assim, não dá mais para viver longe de Deus. Talvez eu nem tenha assim, eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca fiz mal para ninguém, mas o fato da minha vida ser sem sentido
O fato do meu casamento, da minha família, eu vejo aqui minha família, alguns familiares meus indo para a igreja e eu não vejo sentido na minha vida. Eu preciso mudar, minha vida precisa ter um propósito. Isso é arrependimento. E uma pessoa arrependida, ela está disposta a ter um novo estilo de vida, custe o que custar. Eu vou pagar o preço para o meu novo estilo de vida. Você já viu a pessoa que ela recebe às vezes um laudo do médico que fala: se você não parar de fazer isso e não mudar os seus hábitos, você vai morrer. E aí a pessoa muda radicalmente. Ela para de comer determinadas coisas, ela começa a fazer exercício, a gente fala: nossa, que mudança radical, porque ela tinha um laudo, uma sentença médica: se você não mudar, você morre. E, gente, na vida espiritual não é diferente. Há uma sentença: se nós não mudarmos da vida de pecado para uma vida com Deus, é morte eterna. Então, quando a gente reconhece isso, o arrependimento destravou a nossa vida. E a gente entende: eu preciso mudar, senão estou morto. Senão eu morro, senão eu vou morrer eternamente. E aí as pessoas olham: nossa, que mudança radical, que mudança sobrenatural, porque eu reconheci que eu preciso. É questão de vida ou morte. E a outra base para a nossa vida cristã, para a gente desfrutar de tudo aquilo que a cruz nos oferece, é a fé. Marcos 1,15, olha aí o que está dizendo aí. Marcos 1,15. Sim, está falando sobre o arrependimento, mas arrependei-vos e creia. Tenha fé no Evangelho, na palavra. Tenha fé em Deus, nas boas novas. Então a gente não precisa, não temos só que arrepender, mas também que crer, que ter fé. Então a gente quer algo da parte de Deus, mas sem fé nós não vamos alcançar. A gente às vezes espera que algo aconteça para a gente poder crer. Tem pessoas que se Deus fizer isso na minha vida, eu vou crer, eu vou buscar, eu vou ter fé. Não. Primeiro eu tenho fé, depois as coisas acontecem. A fé movimenta o mundo espiritual. A fé movimenta para as coisas acontecerem. Então a fé vem primeiro. Então a fé é uma crença que nós precisamos, uma confiança que nós precisamos ter em Deus. Olha aqui, deixa eu falar para você as verdades para pôr a nossa fé em ação. É necessário a gente falar. Tem que proclamar. Você tem que falar, confessar. Nós não podemos permitir que a dúvida ainda habite no nosso coração. E a gente só consegue vencer a dúvida pela palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais a dúvida estará sendo tirada do seu coração. Quanto mais você ouve a Deus, mais a dúvida é calada. Então, e crer que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Crer que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Então, se a nossa fé está em Deus, a gente vai pedir. E se o nosso pedido está de acordo com a vontade dele, as coisas vão acontecer. Não adianta eu pedir algo que para a minha vida não é a vontade de Deus. Como é que eu vou pedir? Senhor, eu quero uma Ferrari. Não é a vontade de Deus para mim ter uma Ferrari, até porque as ruas do nosso país, da nossa cidade, talvez nem comportem um carro desse. Para que eu vou pedir isso a Deus? Para que eu vou querer isso de Deus? Qual o objetivo? Vai glorificar a Deus em quê? Ou é só para eu ficar ostentando? Não, isso não é a vontade de Deus. Não vai acontecer. Poxa, Deus não ouviu minha oração, porque não está conectado com a vontade de Deus. Senhor, eu quero um carro que eu consiga dar carona para os irmãos, que eu consiga ir para a igreja. Senhor, eu quero um carro confortável para a minha família. Deus quer isso. Com toda certeza, Deus quer nos abençoar isso. Se eu tiver minha carteira de motorista, se eu tiver condição de mantê-lo também. Então, a minha oração precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Senão ela não vai acontecer. Abra sua Bíblia, por favor, 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Olha aí. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a fé não é algo que a gente
eu tenho fé. Não, é algo que a gente crê e faz a gente se movimentar em direção à vontade de Deus. A fé faz a gente se movimentar em direção àquilo que a gente precisa. Eu ainda não estou vendo, mas eu já estou crendo que já está acontecendo. Então eu começo a me movimentar em cima daquilo. Eu começo a viver crendo que aquilo vai acontecer em questão de tempo. Isso é fé. Então nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E deixa eu colocar aqui 4 maneiras da gente colocar a nossa fé em ação. A gente precisa, em primeiro lugar, conhecer as promessas de Deus para o homem. Se você não conhece as promessas de Deus, como é que a gente vai esperar que algo aconteça? As promessas de Deus estão na palavra. Então eu preciso conhecer, porque, e deixa eu te falar, tem promessa para todas as áreas da sua vida. Pode pensar alguma coisa aí. Tem promessa para isso na Bíblia. Então quando você conhece, você, Senhor, a sua palavra me diz que isso é para a minha vida. Então eu preciso conhecer para ter fé. Eu creio que essa promessa da sua palavra vai se cumprir na minha vida, na minha família. Você precisa conhecer para isso. Segundo, você precisa crer na palavra. Se você não acreditar na palavra, olha, a palavra de Deus é a Bíblia. Deus fala pela Bíblia. Se eu não crer na Bíblia, não tem como acontecer nada na minha vida. Porque tudo que Deus faz está dentro da palavra. Tudo que está escrito aqui. Ele não vai quebrar nenhum princípio. Eu vou fazer algo. Tudo que Deus fizer na terra está baseado na palavra. Tudo, absolutamente tudo. Porque aqui tem sobre tudo. Ele fala sobre tudo. Não desista. Uma outra maneira de colocar a sua fé em ação. Não desista no meio das circunstâncias difíceis, adversas. Não desista. Continue crendo. A sua fé está sendo provada para ser aprovada. Não desista no meio da situação adversa. Continue acreditando. E a última coisa, louve a Deus pela resposta e haja de acordo com a palavra. Agradeça. Tenha um coração grato. Quando a gente tem um coração grato, coisas continuam acontecendo e a nossa fé continua sendo colocada em ação. Porque tem muita gente que recebe a bênção e nunca mais volta para agradecer. E nunca mais adora Deus e se esquece de Deus. Vai curtir a bênção e se esquece do abençoador. Não pode. Porque a nossa fé morre. Que a gente agora só se preocupa com a bênção e a fé vai, infelizmente, morrer. Um outro requisito para desfrutar dos benefícios de Cristo: novo nascimento. Eu preciso nascer de novo. O problema do homem, a gente viu algumas aulas atrás, é que ele está espiritualmente morto. Ele precisa nascer de novo. A natureza humana precisa ser mudada. Abra, por favor, em Efésios, capítulo de número 2, do 1 ao 3. Olha o que está dizendo aí. Deus nos deu vida quando a gente estava morto. Ele mudou o quadro. A condição do homem sem Cristo é morto. É um morto-vivo, é um zumbi. Ele está morto-vivo e se alimenta de carne, das coisas da carne. Literalmente um zumbi é o homem sem Deus. Então, nós precisamos de Cristo para ter vida. E aí, quando acontece o novo nascimento na minha vida e na sua vida? O novo nascimento acontece quando a pessoa reconhece que é pecadora e que o pecado nos separa de Deus. Romanos 3, 23. Tá vendo? Todos pecaram. Olha, não tem ninguém isento de pecado. Lembra que nós pecamos. O que faz uma pessoa ser pecadora é a prática do pecado. Se nós abandonamos, hoje nós somos santos lutando contra o pecado. Segundo, reconhece que Jesus é a única solução para o pecado. 1 Pedro 3, 18. Somente o começo desse versículo aí. Jesus é a solução para nos fazer livres do pecado. Terceiro,
aceita o amor de Deus. João 3,16. Amém. Deus amou o mundo, Deus amou você, Deus ama você e sua família. Mas eu preciso aceitar esse amor. Quarto, reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. João 1,12. Depois que a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, a gente se torna filho de Deus. Filho de Deus. Então a conversão verdadeira é o ato humano, é a minha atitude de sair do pecado e se voltar para Deus. Perceba que está tudo interligado. Arrependimento, fé, conversão, está tudo interligado. São tudo coisas que agem e que a gente precisa tomar atitude para algumas acontecerem, mas elas acontecem juntas. Eu me arrependi, agora eu tenho fé, estou me convertendo. Isso é maravilhoso. E uma conversão verdadeira, ela é uma mudança de direção, uma mudança de alvo. Porque antes o alvo eram as minhas vontades, o alvo eram os meus prazeres, o alvo eram as coisas do mundo, o alvo eram as coisas passageiras, as coisas dessa terra, talvez que nem pecados são, ok? Coisas que nem pecados são. O alvo era eu ter uma casa, eu ter um carro, eu me formar, o alvo é eu fazer isso, fazer aquilo, ter um bom trabalho, um bom salário. Isso não é pecado. Mas se isso for o alvo da minha vida, eu estou errando. Aí se torna um pecado. Agora, o que é a conversão? Eu mudar o alvo. O meu alvo era esse. Agora o meu alvo é a vontade de Deus. O meu alvo é a presença de Deus. E você pode ter uma casa, você pode ter um carro, um bom salário, um bom trabalho, estudos. Você pode. Mas o seu alvo principal agora é Deus. Eu vou ter tudo isso para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para engrandecer o nome de Deus. Então agora eu não procuro mais a conversão, ela procura satisfação própria. Mas quando eu me converto, agora eu procuro satisfazer ao meu Senhor, ao meu Salvador, ao meu Deus. Antes da conversão eu procurava a minha satisfação própria. Agora não, agora eu procuro a satisfação de Deus. Eu procuro agradar a Deus. Então, esses são situações que nós precisamos entender para nos fazer desfrutar do que Cristo tem para nós, do que a cruz nos proporciona. E o quarto e último é o perdão, que gera restauração. O perdão. Então, nós precisamos entender que o perdão de Deus, ele deve ser seguido com o meu perdão para com as pessoas. Eu recebi o perdão de Deus, mas eu também preciso oferecer o perdão e pedir perdão àqueles que eu ofendi. Então, se eu não libero perdão para quem me ofendeu e se eu não peço perdão para quem eu ofendi, eu não recebo o perdão de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 6. Leia aí do 11 em diante. Olha o que está dizendo a oração do Pai Nosso. Perdoa assim como nós perdoamos. Então, como está o seu perdão? Como você tem perdoado as pessoas? Você tem liberado perdão para as pessoas que te ofenderam? Você tem pedido perdão para as pessoas que você ofendeu, que você fez algum mal? Ah, pastor, isso já tem muito tempo. Pô, pastor, se eu for lá, se tiver que ir lá pedir perdão, eu vou gastar um dinheiro porque é longe. Ah, pastor, isso daí não foi nada. Eu não posso basear a minha vida nisso. Porque se eu ofendi alguém, eu preciso pedir perdão. Mas, poxa, fiz nada. Mas se ela se sentiu ofendida com uma atitude minha, eu preciso ir lá pedir perdão. O perdão é uma questão espiritual. Abra aí, por favor, Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 2. Olha aí. Olha o que os discípulos estão falando. Jesus falou, a gente precisa perdoar. Perdoar várias vezes. O discípulo falou, Jesus, ajuda na minha falta de fé. Eles estavam pedindo fé para conseguir curar o enfermo? Não. Para pregar? Não. Para perdoar. Pedindo para o Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu preciso de fé para perdoar. Entenda que o perdão não é um sentimento, é uma atitude. A partir do momento que eu pedi perdão, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, Deus me perdoa instantaneamente.
Mas a oração do Pai Nosso, ela nos ensina que eu possa perdoar assim como o Senhor me perdoou. Então eu preciso liberar perdão. Leia, por favor, Mateus capítulo de número 5, do 23 ao 25. Olha o que está dizendo aí. A falta de perdão aprisiona. Há muitos cristãos presos porque não perdoaram, porque não pediram perdão, porque não liberaram perdão. Então talvez você esteja em alguma dificuldade. Eu não consigo. O pastor e a pastora estão aqui para te ajudar. Há uma ministração específica para nós fazermos com você, para você conseguir liberar o perdão. Então você precisa perdoar, porque o perdão impede você de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E é uma condição para a gente ser completamente livre. Você quer ver um exemplo? Se você não liberou o perdão, quando eu não libero o perdão para uma pessoa, pode estar tudo bem. Eu estou numa festa e está tudo bem, a festa está boa. Se essa pessoa chegou, acabou. Acabou para mim. Essa pessoa chegou, acabou. Acabou a festa para mim. Olha aí. A pessoa tem o poder de acabar com um clima, com uma festa. Ela não falou nada. Ela não fez nada. Só dela estar, acabou. Por quê? A falta do perdão. Alguém falou o nome dela, eu lembrei. Acabou para mim. Falta do perdão. Então eu preciso entender que eu preciso liberar perdão. Isso vai libertar a minha vida. Mas e se ela não quiser? Aí é com ela. Eu pedi e ela não aceitou. Aí é com ela. Eu estou livre. Eu sou livre quando eu peço perdão. Eu sou livre quando eu libero perdão. Eu fui pedir perdão a ela, ela falou que não tem problema, não fiz nada. Não tem problema. Eu estou livre a partir dessa minha atitude no mundo espiritual. Então esse é uma outra atitude que eu preciso tomar para eu desfrutar dos benefícios de Cristo, da cruz de Cristo, porque senão eu fico preso. Mateus, lembra que a gente leu? Vai ser lançado na prisão. Está falando ali, se você ler depois o contexto, eram irmãos que estavam juntos, um ofendeu o outro, se tornou adversário, não resolveu no caminho, foi lançado na prisão. Para nós, na Bíblia, o que era, isso daqui é uma parábola, em algumas situações, parábolas ou coisas literais na Bíblia, para nós são espirituais. Para nós são questões espirituais. Eu era amigo, era parente, era da minha família, mas agora se tornou um adversário. Se você não resolver, você fica aprisionado. Nós precisamos liberar perdão. Nós precisamos pedir perdão. Faça isso de forma presente. Não manda uma mensagem no WhatsApp, não. Faça isso de forma presente. Sem se justificar. Olha, você me perdoa, mas aquele dia eu estava estressado. Porque você fez isso. Não, isso não é pedir perdão. Me perdoa porque eu errei com você. Ponto. Me perdoa porque eu fiz isso, isso e isso com você. Ponto. Olha, eu quero liberar perdão porque aquela situação me machucou, mas eu quero falar aqui para você que eu te perdoo. Independente se você saiba ou não o que você fez, eu quero te perdoar. Não coloque, eu fiz isso porque você fez isso comigo, mas eu te perdoo, tá bom? Não. O perdão seguido de uma palavra de acusação vai ofender a outra pessoa de novo, vai ter que pedir perdão de novo. Então só peça perdão, sem se justificar, sem acusar, sem achar o culpado, sem nada. Só peça perdão, só reconheça que você precisa ser livre para desfrutar de tudo que Jesus tem para a sua vida. Então, o arrependimento, a fé, conversão verdadeira e o perdão, essas 4 coisas nós precisamos para desfrutar de tudo aquilo que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida. E nós estamos nos passos de Jesus para alcançar tudo que a cruz liberou para a nossa vida e para a nossa família. Eu creio que tem muito mais, é só o começo. Deus abençoe a sua vida, continue firme, a gente se vê na próxima aula. Tchau.